Bom dia para todos. Hoje, ainda na série que nós estamos fazendo sobre a marcha da colonização na América Portuguesa, nós vamos estar falando, primeiramente, sobre o sertanismo de contrato. O que é isso? Nos séculos XVI e XVII, os bandeirantes também foram contratados por fazendeiros e autoridades para combater índios e afrodescendentes rebelados contra a escravidão. Em esse tipo de negócio entre bandeirantes e poderosos era chamado de sertanismo de contrato. Um conhecido bandeira de sertanismo de contrato foi a que destruiu o Quilombo dos Palmares em 1694. Então, o que acontece? Os sertanistas de contrato eram aqueles contratados pelos fazendeiros e autoridades para combater índios e afrodescendentes. Como assim índios e afrodescendentes? Porque naquela época, os índios e os africanos eles eram escravizados no Brasil. Mas nós vamos ver adiante que os índios, os padres fizeram uma campanha para poder acabar com a escravidão dos índios, Mas os africanos, na verdade, eles ficaram anos, séculos sendo escravizados pelos portugueses, pelos senhores de terra, pela elite do Brasil, Então, os negros, até o final do século de 1800, ele foi escravizado. Só depois da Lei Áurea, Lei Áurea, quando a princesa Isabel assinou a lei da liberdade aos escravos, que acabou a escravidão no Brasil. Mas indo adiante um pouco, nós vamos falar sobre os jesuítas. Em poucas palavras, os jesuítas ergueram um grande número de missões, grandes aldeamentos indígenas no interior do Brasil. A maior parte dela localizava-se na Amazônia e no Sul. Nas missões, os indígenas trabalhavam e eram iniciados ao catolicismo. Cultivavam cereais, frutas e erva mate. Além disso, extraíam vegetais da floresta, produziam tecido, objetos, couros e esculturas, etc. Vários desses produtos eram exportados para a Europa com grande lucro. Muitos jesuítas combateram a escravidão indígena. Em 1680, o padre Antônio Vieira conseguiu que o rei de Portugal aprovasse uma lei proibindo a escravidão do índio. Essa lei provocou irritação e protesto nos colonos em várias partes do país, especialmente no estado do Grã-Pará e Maranhão. Então, quer dizer, principalmente no Grão-Pará e no Maranhão, não queria que os índios fossem libertos.
né? Mas graças aos padres jesuítas, os índios, eles não foram mais escravizados pelos portugueses, né? E pelos brasileiros, senhor e da elite que vivia no Brasil, né? Então, o que acontece? Porque ter escravo era sinal de status, né? Então, ter um escravo negro, um escravo indígena era sinal de status, né? Mas os padres, os Jesus e a igreja conseguiu fazer com que o rei de Portugal viesse fazer uma lei para que viesse abolir a escravidão dos indígenas. É isso, gente. Um abraço e que Deus abençoe.